reforma tributária no Brasil chegou e, olha, veio para mudar as regras do jogo. A forma como a gente classifica produtos nunca mais vai ser a mesma. E neste guia a gente vai direto ao ponto para mostrar o que realmente muda na prática. Pode parecer um pouco estranho começar com Caetano Veloso, né? Mas esse verso famoso resume perfeitamente o novo desafio fiscal. Na nova reforma, os detalhes, saber sobre a piscina ou a gasolina, importam mais do que nunca. Então, a primeira coisa é, pode esquecer a lógica antiga de códigos fiscais. O novo sistema exige uma mudança total de mentalidade. Não é mais um mapeamento simples de esse código, esse imposto. Agora, o contexto da operação é tudo. Para a gente entender bem essa mudança, vamos passar por 6 pontos essenciais, desde as novas regras e o papel do NCM até o impacto em cada setor e a pergunta final: será que as empresas estão prontas para isso? Bom, vamos começar pelo começo, claro. Entender a base de tudo, as novas regras do jogo que fundamentam o Ciclas Trib. O ponto crucial é este aqui. Cada novo código está amarrado a uma parte específica da lei. O que isso significa na prática? Que não existe uma tabela de conversão, um de para do sistema antigo para o novo. E fica o alerta, um produto que era isento antes pode muito bem não ser mais. E essa falta de uma tradução direta nos leva a um dos erros mais perigosos que se pode cometer agora: acreditar que o antigo código NCM, sozinho, ainda resolve alguma coisa. Então, fica a pergunta: usar só o NCM é suficiente? A resposta é um sonoro e definitivo não. E pensar que sim, sinceramente, é a receita para o desastre fiscal. E este slide ilustra isso de uma forma brilhante. Olha só, a gente tem 2 produtos com o mesmíssimo código NCM. De um lado, produtos de higiene menstrual, que pela nova lei tem alíquota 0. Do outro, fraldas infantis, que terão tributação integral. O benefício é para um produto específico, não para o código todo. Ok, se o NCM sozinho não funciona, qual é o caminho certo então? A solução está em seguir um processo bem definido, um processo de 3 passos. O processo correto é sempre este. O NCM é o ponto de partida, claro, mas depois vem a análise do contexto. Para que esse produto vai ser usado e para onde ele vai. Só então, no terceiro passo, é que se consegue enquadrar o produto corretamente na lei. Pular qualquer uma dessas etapas é um risco que não vale a pena correr. Vamos aplicar essa estrutura a alguns exemplos bem práticos do dia a dia para ver como os detalhes são realmente decisivos. Olha que interessante esse caso. Um único produto, o sal, pode ter 3 classificações fiscais completamente diferentes. Se for para consumo humano, entra nas regras da cesta básica. Se for para uma composição nutricional especial, as regras já são outras. E se for usado como insumo farmacêutico, a história muda de novo. É o mesmo sal, mas para a lei são 3 coisas distintas. E aqui temos outro exemplo poderoso. O mesmíssimo produto agrícola pode ter um código fiscal diferente dependendo de quem está comprando. O contexto da transação, ou seja, quem é o comprador, muda tudo. Até uma coisa tão simples como o pão francês exige uma leitura atenta da lei. Não basta ser um pão com aquele NCM. Ele precisa ter o formato, o miolo e a casca descritos na legislação para ter o benefício fiscal. Qualquer outro pão, mesmo com o mesmo NCM, fica de fora. Depois desses exemplos bem detalhados, vamos ampliar um pouco o foco e ver como essa nova lógica vai impactar diferentes setores de negócio no dia a dia. Essa tabela mostra bem o tamanho do desafio para cada um. Para uma livraria, a regra é clara: imunidade. Mas para um supermercado, a situação é completamente diferente. Um único carrinho de compras pode ter produtos com alíquota 0, reduzida e integral, tudo misturado. E para o setor de alimentação, como bares e restaurantes, existe um regime especial, mas ele vem com exceções muito importantes que precisam ser gerenciadas corretamente, para não acabar gerando problemas fiscais lá na frente. Tudo isso nos leva à pergunta final e talvez a mais importante de todas. Com tantas mudanças, as empresas estão realmente prontas para o que vem por aí? Se tem uma única ideia que precisa ficar desta conversa toda, é esta. O NCM apenas abre a porta. A jornada de verdade, o caminho que leva à classificação correta, agora é a análise do contexto. E isso nos traz de volta à nossa citação de abertura, mas agora reformulada para essa nova realidade. Saber o detalhe superficial, a gasolina, não é mais suficiente. É preciso entender todo o resto, o uso, o destino, a exceção, o anexo correto. E a gente termina com essa pergunta crítica.
O sistema fiscal da sua empresa está preparado para analisar o contexto ou ele ainda está preso no passado, só consultando tabelas de códigos? A resposta a essa pergunta vai definir o sucesso ou não nesta nova era tributária.